Minutos, nós recebemos aqui no estúdio do Prós e Contras, aqui na Jovem Pan News, o vice-governador eleito por São Paulo, o ex-prefeito de São José, Felício Ramute, perdão. Felício, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Governador, como o Tarcísio não está aqui, eu vou chamá-lo de governador, tá? Em exercício nesse momento aqui, como vice-governador em exercício, eleito. Governador, do ponto de vista econômico, a gente está vendo aí um problema gigantesco na seara federal. E isso está muito claro porque as gestões do PT não têm um histórico de austeridade, de conseguir investimentos. Tiveram um momento o que o PSDB tinha alegado em relação justamente ao governo Fernando Henrique e depois teve o boom das commodities. Quando Dilma teve que lidar com tudo aquilo, bom, o país teve a pior recessão da vida dele. O governo de São Paulo e o estado de São Paulo é muito forte do ponto de vista econômico e passou por um processo de austeridade. Como é que São Paulo vai responder justamente na questão econômica se por acaso vier alguma regra de Brasília que confronta o estado, os interesses do estado de São Paulo? Boa tarde, Piotr. Boa tarde a você que nos acompanha. Primeiro, um agradecimento especial muito obrigado. Aos votos, a você, eleitor, que confiou na nossa chapa, Tarcísio e Felício, e nos dá essa oportunidade, a partir do ano que vem, de cuidar do estado de São Paulo, levar novas soluções para os velhos problemas. Segundo, Piotr, eu não posso deixar de comentar o que a gente acabou de ver aqui. Sim, pois não. Onde a gente, de fato, eu já vi os 200 bilhões de pedido de furo do teto, a mais, e aí já falou falou o responsável pela transição na área da saúde. Quando falar um próximo responsável de transição de uma outra área, já vai vir mais um outro furo. Daqui a pouco os 200 bilhões vão virar 500 bilhões. Se eu conheço gestão do PT, onde de fato a gente não consegue ver criatividade, inovação para conseguir resolver os problemas sem passar essa conta para o cidadão, para o pagador de imposto, e é o que tudo indica o que vai acontecer no início dessa nova gestão. Nós não podemos permitir retrocesso. É claro, a importância da questão do Auxílio Brasil, sim, claro, muito importante, mas pelo que eu estou vendo, a cada responsável por uma área do governo, nós vamos ter mais pedido de dinheiro. Esses 200 bilhões vão virar 400. E empurra a dívida para as próximas gerações pagarem. Ou as próximas gestões têm que assumir uma dívida, não é isso? Sem dúvida. A lição de casa tem que ser feita ao longo de uma gestão, assim como foi feito no governo Bolsonaro, onde a gente viu concessões. Aliás, você citou alguns legados, eu quero acrescentar o resultado das empresas estatais positivos, sim, ao longo da gestão. Então, muito importante que se busquem novas soluções, e foi isso que a gente viu, seja no Ministério da Infraestrutura, onde o Tarcísio esteve à frente, com muito pouco recurso, conseguiu fazer muita coisa, ou o Paulo Guedes também no Ministério da Economia. Eu espero que o país não retroceda e a cada passo que a gente veja seja a conta acaba sendo passada para o cidadão, para o pagador de imposto. E São Paulo vai conseguir, apesar de boa parte das coisas decididas em Brasília influenciarem? Nós somos uma federação mais ou menos, porque às vezes os estados não têm tanta autonomia como prevê a Constituição. E agora a gente está vendo os avanços de decisões do STF sobre qualquer um dos poderes, a gente imagina que essa autonomia tenha até diminuído. Mas vamos lá, São Paulo vai conseguir responder a decisões que venham equivocadas de Brasília pelos seus interesses econômicos? Olha, eu acho que nós temos agora uma grande oportunidade. A população do estado de São Paulo e do Brasil vai poder comparar duas formas de gestão. Uma gestão que acredita num estado eficiente, um estado enxuto. O Tarcísio já se colocou e tem metas para isso, vamos falar sobre isso. Uma gestão que aposta e investe nas forças de segurança, é o que nós vamos fazer aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio também deixou muito claro no seu plano de governo a importância e a valorização das forças de segurança. Uma gestão que investe no empreendedorismo. Então, eu acho que é possível, pela força do estado de São Paulo, que, claro, nós possamos ser exemplo, nós podemos fazer um contraponto com o governo federal, que já sai, na minha opinião, muito mal, já indo buscar recursos, enquanto nós vamos buscar soluções para os problemas do estado de São Paulo para oferecer melhores serviços. E a área econômica, geração de emprego e renda, sem dúvida nenhuma, vai ser um forte da gestão para que a gente consiga gerar emprego, gerar renda, aumentar até a arrecadação de impostos, sim, diminuindo o ICMS e não aumentando impostos, para que a gente consiga fazer com que o Estado possa prestar ainda melhores serviços para a população do Estado de São Paulo. O governo do Estado vai recorrer dessa questão do ICMS dos combustíveis, que foi decidida no governo federal, assim, com discussão no Congresso Nacional. Vários estados estão reclamando, sobretudo do Nordeste.
Não, até porque o que nós defendemos e acreditamos é a redução de ICMS em outras áreas. Ao longo da gestão Dória e Rodrigo Garcia, o que a gente viu foi o aumento de alíquotas de ICMS, até de produtos da cesta básica. Inclusive, fazendo com que muitas indústrias deixassem o estado de São Paulo. O estado de Minas, a divisa ali extrema no estado de Minas, ganhou muitas indústrias por conta da redução de ICMS. O estado precisa entrar nisso com planos de incentivo. O Tarcísio já se comprometeu a isso. Facilitar também o retorno dos créditos de ICMS das empresas exportadoras para investimento e ampliação da sua linha de produção, para investimento para que a gente possa gerar mais emprego. Portanto, nós temos um plano muito claro em relação aos impostos estaduais. No primeiro momento, muitos estudos já mostram isso, a arrecadação pode até cair, mas no segundo momento a gente tem um ciclo virtuoso onde ela passa a ser ainda maior, o que pode fazer com que a gente possa entregar ainda mais obras de infraestrutura e melhorias nos serviços de segurança, saúde e educação. Governador, o que é muito claro hoje, e óbvio, quando um investimento estrangeiro vem para o país, ele olha para as contas públicas no todo. Mas São Paulo tem diferenciais. Tem a empresa Sabesp, por exemplo, que ela consegue tomar empréstimo no exterior, independentemente da situação do país, tamanha a sua capacidade de gerar receita e fazer o pagamento desses empréstimos. Como é que São Paulo pretende se diferenciar? Porque se a gente tiver um problema nas contas públicas, o investidor olha para o todo. Mas São Paulo tem uma situação separada. Como é que vai ser exatamente essa negociação? Olha, eu acho que primeiro é a gente mostrar as ações que estamos fazendo dentro do Estado de São Paulo. Isso é fundamental. É claro que os empréstimos, por exemplo, que têm garantias federais, podem correr riscos. A gente espera que isso não aconteça, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos para fazer. Por exemplo, a gente defende reforma administrativa, reforma fiscal, nós defendemos isso. Mas isso é uma iniciativa que deve partir do Congresso Nacional, do próximo governo federal. Nós aqui precisamos fazer a nossa parte, por isso que vamos começar com incentivos ao ICMS, fazer com que a nossa máquina administrativa possa ser uma máquina eficiente, presente, mas eficiente nos gastos com os recursos públicos. Nós temos que dar um exemplo fazendo a sua parte. É claro que o cenário nacional acaba interferindo para o cenário internacional. Mas nós temos uma grande oportunidade de um gestor, que é o Tarcísio, que já teve grandes projetos internacionais, como, por exemplo, a maior concessão do mundo de uma rodovia, foi a concessão da Dutra, onde ele foi buscar parceiros internacionais, e ele tem o principal nesse momento, credibilidade. Credibilidade por aquilo que ele já fez no Ministério da Infraestrutura e o que nós vamos fazer com esse time do governo do Estado no Estado de São Paulo. Isso também vai ter um peso importante para que a gente possa mostrar que o Estado de São Paulo vai para uma linha, para uma direção, acreditando no empreendedorismo, na eficiência da máquina pública, e a gente espera que o governo federal vá na mesma linha. A gente sabe que pelo histórico do que a gente já viu dos governos do PT, não só a nível federal, eu sou de São José dos Campos, fui prefeito, e as piores gestões à frente da Prefeitura de São José dos Campos foram gestões do PT. Uma delas da Ângela Guadagnin, que depois ficou famosa como a dançarina da pizza, e outra de Calixto de Almeida. Nacional. Então a gente sabe de perto, quem já viveu uma prefeitura do PT, sabe que normalmente quando eles assumem são as piores gestões do ponto de vista financeiro, do ponto de vista até dos servidores, porque tem uma ilusão em relação aos servidores públicos, então que também acham que o governo do PT pode trazer mais benefícios. Então as cidades que já tiveram esse desprazer de ser governadas pelo PT já sentiram na pele, e a gente também ao longo das gestões do PT no nosso país, que aproveitaram, era um momento único no mundo, aí ao contrário, né? O mundo vivendo uma grande onda positiva, né? E o Brasil podia ter feito melhor sua lição de casa, preparando o pagamento das suas contas para as gerações futuras, e o que a gente viu foi um aumento de dívida na gestão do PT. Vamos lá, eu já vou nacionalizar essa nossa conversa, mas e lidar com a nova Assembleia? Qual a expectativa do ponto de vista político de ter apoio na Assembleia Legislativa? Olha, a Assembleia hoje também é de centro-direita, eu vi o Lira falando sobre o Congresso, falando dessa formação, e a Assembleia é a mesma coisa. 70% da Assembleia são de partidos que nos apoiaram, seja no primeiro turno ou no segundo turno. Portanto, essa construção eu vejo que pode ser feita com muita tranquilidade e responsabilidade. E será feita, conversando com os presidentes de partido e com os nossos deputados estaduais eleitos.
Não só a posição de São Paulo, mas também se eu olhar para alguns estados ao redor aqui, o Rio de Janeiro, seja, por exemplo, Minas Gerais, ou Paraná, Santa Catarina, são de partidos de oposição ao governo federal. Se vier decisões de Brasília que confrontem esses estados, o senhor imagina que haverá uma união confederada aqui de estados para justamente contrapor-se ao que vem do governo federal? Olha, Piotr, primeiro a gente acredita muito no diálogo. Acreditando na lógica federativa da Constituição, sim, tá? Sim, perfeito. Mas vamos primeiro falar do que está por trás disso. A gente acredita muito no diálogo. E é isso que nós vamos buscar desde o primeiro momento. Aliás, isso já começou. O Haddad, assim que perdeu a eleição, ligou para o Tarcísio, se colocou à disposição para facilitar. Ele provavelmente terá um cargo de destaque. O Geraldo Alckmin ligou para mim, ligou para o Tarcísio. Eu sou da região lá do Geraldo Alckmin e ele também se colocou à disposição. Eu disse da importância que ele terá para estreitar os relacionamentos, né, em relação ao governo estadual e governo federal. Mas claro que não basta o diálogo. Sim. A gente pode, de fato, ser surpreendido com decisões da esfera federal que possam impactar. Você citou alguns estados e também no estado de São Paulo. Aí é a hora da gente colocar muito claro para o cidadão de São Paulo aquilo que está acontecendo e buscar, é claro, uma justiça no ponto de vista de ter o retorno para o estado. Você citou vários estados daquilo que de fato ele produz e ele contribui para o Brasil. Mas nós acreditamos que São Paulo vai continuar tendo esse papel importante, né, contribuindo para o país, e o Brasil vai poder continuar contribuindo para o estado de São Paulo. Governador, rapidamente, um último questionamento. Nós estamos vendo aí afrontas à Constituição, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Qual é a sua posição sobre isso? Olha, primeiro a gente viu, num passado recente, a judicialização da política. Agora nós estamos em outra fase, é a politização do judiciário. É lamentável quando a gente vê uma interferência tão grande e a gente vê agora, claro, nessas questões próximas do período eleitoral. Agora mesmo se abriu colocando essa questão das redes sociais de muitos deputados, né? Coincidentemente, deputados à direita, né? No caso, né? Do que você colocou. E é lamentável que a gente veja essa interferência, mas ela não se dá só nesse nível. Ela dá em nível das prefeituras, até nos governos dos estaduais, fazendo com que haja uma interferência no dia a dia da gestão dos municípios e do estado. Isso não pode acontecer dessa forma. Eu espero que com este novo governo a gente possa levar ainda mais à tona, sem parecer que é algo que a direita colocava. Eu espero que agora, nesse governo federal de esquerda, aqui no estado, sendo um estado de políticas de direita, a gente possa mostrar que essa intromissão das esferas do judiciário na questão do executivo possa deixar de acontecer. E a gente possa fazer com que a imprensa possa divulgar isso tanto para um lado quanto para o outro. Obviamente, eu não posso concordar com essa intromissão, seja a nível de gestão ou até em relação à liberdade de expressão. Aliás, aproveitando aqui para encerrar, dizer a você que acredito que o Bolsonaro tem que fazer essa oposição de direita muito atenta para a gente evitar retrocesso no nosso país. Por exemplo, a volta da contribuição sindical obrigatória. Nós não podemos permitir isso. Ou qualquer tipo de ação contra a liberdade de imprensa. É a hora de nos mobilizarmos e nós vamos estar preparados aqui no estado de São Paulo também para fazer coro nessas mobilizações, não permitindo retrocessos em tudo aquilo que o país conseguiu avançar ao longo dos últimos 4 anos. Vice-governador Felício Ramute, boa sorte ao senhor e ao Tarcísio agora. Obrigado pela oportunidade, estamos motivados e eu estarei ao lado do Tarcísio para que ele seja o melhor governador da história do estado de São Paulo. Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan.